A vida financeira do TDAH pode ser caótica. A gente até tem ideia do quanto a gente ganha, mas e o quanto a gente gasta? É bem comum termos surpresas com a fatura do cartão ou fazer compras desnecessárias por impulso. Mas existem ferramentas que me ajudaram a botar ordem nesse caos e ensino todas elas no primeiro link da descrição. Bom, eu comecei estudando engenharia elétrica. Logo depois que eu saí do colegial, fazia engenharia elétrica. Sempre fui um bom aluno no colegial, tinha boas notas. Aí falei, não, vou fazer engenharia elétrica, né? Porque eu sou inteligente, todo mundo falava que eu era muito inteligente. Nossa, potencial, uma coisa. Fui fazer engenharia elétrica, só deu merda. Pode falar merda? Pode. Pode, né? Ainda pode. Ainda pode. Então, só deu merda. As notas eram ruins e tudo mais. Eu vou resumir a minha faculdade para você. Eu descobri que eu não sabia estudar. Geralmente você descobre na faculdade, né? Geralmente na faculdade, E assim, engenharia elétrica não tem como você enrolar, Não estudar de véspera. Não tem como você estudar de véspera cálculo vetorial e resolver um problema de cálculo vetorial, de eletromagnetismo 2. Não tem como você estudar de véspera, não tem como você correr. Não. Você tem que fazer exercício, você tem que estudar. Não adianta, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. E eu não sabia que eu não sabia fazer isso. Então, eu comecei a ter uma série de problemas na época da engenharia, até mesmo porque eu não gostava do curso, né? Escolhas erradas. Todo mundo tem também, mas a gente tem a tendência de ter um pouco mais, porque muitas vezes os parâmetros que levam a gente a tomar as nossas escolhas são parâmetros que estão distorcidos em função da gente achar que a gente deveria ser alguma coisa que a gente não é, e naquela tentativa de querer ser uma coisa que a gente não é. E o que aconteceu foi, quando eu cheguei no fundo do poço, porque comecei a ter problema com ansiedade, tive problema com drogas seríssimos, com cocaína, com todas as drogas. Chegou a experimentar essas drogas? Nossa, mas anos? Eu não experimentei, não. Eu usei mesmo. Eu fui usuário de cocaína, inclusive. Por muitos anos, inclusive. Caramba. E tudo foi meio que uma... Hoje, né, olhando, fazendo um retrospecto, eu consigo entender o que aconteceu, como as coisas foram acontecendo e por que elas foram acontecendo dessa forma. Mas naquela época eu não tinha esse grau de consciência. Então o que aconteceu foi, eu não entendi minhas notas baixas, eu não entendi o que estava acontecendo, estava num curso que eu não gostava, será que não vai ser possível, será que eu não consigo? Por que tem gente que eu vejo às vezes que, parece que esse cara tá indo melhor do que eu, meu, o que eu preciso fazer que eu não tô fazendo? Tá comendo feijão, o que é que tá acontecendo? O que tá acontecendo, assim, E aí eu sei que foram muitas, digamos assim, disfuncionalidades em contextos muito diferentes da minha vida. E aí começou a ansiedade, eu tive depressão, aí o cume foi, eu tinha de 5 a 6 ataques de pânico por dia. Caraca. E assim, eu já tinha formulado todo um esquema para tirar minha vida. Foi nesse ponto. Já estava com fobia social. Você não saía de casa? Como é que é esse negócio? Não saía de casa. Você estava em qual semestre quando rolou esse fundo do poço? Cara, eu acho que isso deve ter sido, sei lá pelo 5º ano de engenharia. Ué, já estava avançado já. Eu fiquei 8, 4. Na verdade, se for juntar o tempo, sem ficar somando o tempo que eu tranquei, voltei. Tem muita história no meio desse lance todo. Mas se for contar o tempo que eu fiquei assim, nessa lenga-lenga da engenharia, foram 10 anos e eu não formei. Eu sei o que é 10 anos na faculdade. Então, Caraca, que loucura, velho. Exatamente. E eu não formei. E assim, já pro final, eu descobri o TDAH justamente nessa fase em que tudo ficou completamente disfuncional. Foi aí que eu descobri o TDAH, porque eu fui ao médico. Com o médico, a minha sorte é que era uma médica esplêndida. Então ela me ajudou com isso, aí a gente foi com um psicólogo, aí a gente começou a investigar. Minha mãe veio do Pará, que nessa época eu morava em Minas Gerais, eu fiz a federal lá do sul de Minas Gerais. Minha mãe veio do Pará e eu nunca me esqueço de uma sessão que a psicóloga estava fazendo as perguntas para minha mãe sobre a minha infância. Sim. E então sua mãe chegou aí lá, fez lá o anamnese, fez um negócio foi lá ajudou. Comigo na época. Ela saiu de Belém, foi lá, e a psicóloga chegou para ela e perguntou assim, vem cá, como é que era a rotina de estudos do Bruno, a escala de estudos do Bruno? A minha mãe virou para ela e falou assim, o Bruno não tinha escala de estudos, rotinas de estudo. Aí ela virou e falou, mas
mas como assim? Você não checava? Aí a minha mãe ficou na defensiva, porque ela falou, você tá xingando minha maternidade, que eu não sou mãe o suficiente para poder... Aí a mãe falou, não, o Bruno nunca deu problema. O Bruno tinha notas excelentes, ele era elogiado na escola, ele era um excelente aluno. Então, eu não tinha por que cobrar dele, porque os resultados eram bons. Mas eu nunca vi o Bruno estudar. Eu nunca vi o Bruno sentar numa mesa e estudar. Quando a minha mãe falou aquilo, foi que eu ganhei consciência de que realmente eu não sabia estudar. Eu comecei a entender nos comportamentos mínimos que eu tinha no meu dia a dia, como o cérebro hiperativo, como esse espírito hiperativo, se a gente puder utilizar uma metáfora. Metáfora, gente. Esse espírito hiperativo de inquietude me tirava da trilha, me tirava do rumo. Foi quando eu tive essa noção, falei, gente, isso tá na minha vida há muito tempo. E quando eu cheguei na faculdade, qual foi o conflito? Eu tenho boas notas, eu sou um bom aluno. O que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo. E assim... Será que você perdeu o chão? Até porque você perdeu aquele motivador que você tinha do tipo, eu sou um Bruno que sou um aluno que tem resultado, isso me motiva a continuar com aquele comportamento que você estava durante o colégio. E agora na faculdade o comportamento tinha que mudar. Você percebeu isso? Tinha. Mas assim, o comportamento tinha que mudar. E eu achava que o meu funcionamento de antes era normal e que aquele funcionamento tinha que dar conta de tudo. Foi uma crise de identidade. Eu perdi, assim, não foi só o chão, não. Foi o que eu sabia sobre mim. Porque eu não sabia mais de nada. Quer dizer, eu sou inteligente, não sou inteligente? Eu me achava inteligente. Será que eu me acho inteligente porque as pessoas falavam que eu era inteligente, porque na verdade eu sou um asno? Ou então é porque eu não estou achando alguma coisa aqui que está perdida em algum lugar? Que manual é esse que as pessoas têm quando nasceram que eu não vim com ele? Eu não sei. E às vezes são coisas simples, Yuri. São coisas simples que você percebe desde pequeno, inconscientemente, que as pessoas fazem com uma facilidade que você não faz. É sentar para prestar atenção em alguma coisa. Eu não consegui estudar em grupo sem conversar. Vinha um comichão dentro de mim e eu tinha que conversar. Então, eu não conseguia estudar e eu não deixava ninguém estudar. Porque eu vinha com um assunto, vinha com uma outra coisa, vinha com... Na escola também? Na escola também. Na escola também. Mas eu só fui ligar esses pontos, eu não sabia o que era TDAH, muito menos que eu era TDAH, depois de muito tempo. Que quando eu descobri o TDAH foi quando eu fui começar a entender o que eu podia fazer para poder resolver a bronca. Então, eu comecei, na verdade, com um tratamento que era uma cacetada de coisa, um monte de tarja preta, calmante, ansiolítico, antidepressivo. Porque primeiro eu tinha que resolver a bronca, porque eu tava no fundo do poço. Então eu tinha que sair daquela situação completamente catastrófica na qual eu me encontrava. Isso antes do laudo? Quando começou esses outros... Foi na primeira consulta. Primeira consulta, entendi. Foi na primeira consulta. Assim, na primeira consulta com a médica, eu devo ter ficado com ela quase 3 horas conversando. Por isso que eu digo que ela é esplêndida. Porque ela já desconfiava, eu também já desconfiava, porque à época eu tinha visto uma entrevista da Ana Beatriz Barbosa na Leda Nagli, num programa chamado Sem Censura, não tem mais. Ficavam várias pessoas ao redor. Acho que não sei se existe ainda esse programa. Pega só o seu microfone e coloca aqui. Puxa essa parte aqui, ó. Puxa pra cá. Assim? Isso. Aí você... Assim. Coloca... Abaixa essa asa, você abaixa um pouquinho. Aqui? Isso. Tem que ficar direcional, que a gente tá perdendo o seu áudio um pouquinho. Beleza. Pronto. Assim? Perfeito. Assim tá melhor, né? Melhorou. Vamos lá. E aí eu vi esse programa da Leda e ela começou a falar, a Ana Beatriz começou a falar sobre TDAH. E aí eu falei, gente, será que... Porque assim... Começou a bater algumas coisas. Algumas coisas, Porque na verdade, eu nunca me esqueço, porque a Ana Beatriz começou a falar de exemplos dela de vida adulta, de médica já. Chegando atrasada nos congressos para poder entrar nas salas. Ela estava atrasada, ela não podia entrar. Congresso internacional, não deixava ela entrar, porque ela chegou atrasada. Aí no Brasil ela fazia isso com uma certa frequência e tal, e ela sempre chegava atrasada.
Eu falei, gente, mas chegar atrasado tem a ver com ser TDAH? Tipo assim, hiperatividade, déficit de atenção, chegar atrasado? Aí ela começou a falar sobre coisas da vida adulta, porque o TDAH sempre foi muito mais estudado, até desde muito mais cedo pela ciência, por conta das crianças. As crianças que davam um trabalho, na verdade, foram as indutoras dos estudos do TDAH. Porque os pais não aguentavam aquele negócio e queriam dar um jeito naquilo. Foi por isso que os estudos do TDAH começaram a acontecer. Só que a própria ciência demorou para entender, e te digo mais, aí é uma opinião minha, tá? O TDAH adulto ainda é muito mal compreendido. Porque tem muita coisa ainda sobre o TDAH adulto que a gente não sabe das ramificações que o TDAH começa a fazer na vida do indivíduo à medida que ele vai passando pelas fases da vida dele. Porque o TDAH adulto, até ser reconhecido, estudado, tem 30, 40 anos. Então, assim, ainda tem muita coisa. E o grau de complexidade que a gente está falando de uma pessoa que está passando por fases diferentes da vida num transtorno que tem implicações psicológicas, né, com o potencial de tornar a vida desse indivíduo disfuncional em vários aspectos, financeiro, no aspecto de relacionamentos, uma série de áreas da vida desse sujeito vai ser impactada pelo TDAH. E a gente está começando a entender isso agora. Então, assim, naquela época, que eu já era adulto, eu falei, gente, o que será que é isso mesmo? E aí quando eu cheguei com a médica, e talvez isso tenha me dado até uma certa esperança, sabe? Do tipo assim, será que tem alguma explicação como onde é que tá? Que eu conversei com a médica, eu falei o que estava acontecendo. E a médica entendia muito de TDAH. Mas assim, foi sorte. Tu foi logo de cara na boa, né? Não, eu falei que tinha essa desconfiança porque tinha visto essa entrevista. Sim. E aí ela começou a me fazer perguntas e ela começou a me explicar coisas. E aí eu falei, não, teve isso, isso, isso. Ela falou, mas e aquilo? Eu falei, teve isso, 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 isso. Nossa, eu chorei não sei quantas vezes com ela no consultório. E aí ela falou assim, olha, é muito provável que a raiz do seu problema seja o TDAH. Primeiro agora, a gente vai ter que tratar primeiro pânico, você está com fobia social. Para eu ir ao médico foi um sacrifício, porque eu não conseguia sair do meu quarto. Batiam na porta do meu quarto, meu coração acelerava. Você sabe que você viver com 5, 6 ataques de pânico por dia? Não dá pra viver assim. É impossível. Não tem como viver assim. E você adquiriu isso depois, a partir dos problemas que você começou a enfrentar na vida adulta, né? Exatamente. Entendi. E assim, foram anos.